Palmas para quem vai completar 18 anos de franquia. Resident Evil vai ter um remake em 2023. Eu não sei se vocês estão empolgados. Na verdade, eu estou muito empolgado para ver uma das franquias que mais marcou uma geração. Na verdade, na minha faixa de idade, eu tenho muita certeza que muitas pessoas tiveram o primeiro contato com essa franquia por meio do, Resident Evil 4. E eu não vou falar sobre a minha pronúncia, porque eu e Pepe a gente teve uma briga gigantesca sobre a pronúncia. E eu falo Resident Evil e vai ficar assim. Eu não tô nem aí. Se vocês quiserem fazer piada, problema de vocês. Eu acho muito bizarro. Mas, voltando a esse ponto, que tal trazer um pouco de curiosidade sobre... vai ter um remake, gente. A gente quer saber de coisas novas, mas tem coisas que a gente não conhece. Esse vai ser o tópico de hoje. Aqui é o canal Virgulano, se inscreve no canal. Bem, pra quem não conhece, o que eu acho bem esquisito, a gente conhece o Leon. O Leon eu falei certo. Leon. É porque eu já sou íntimo dele. E eles participam pelo mesmo pós-apocalipse. Eles passam pelo mesmo pós-apocalipse de toda a franquia, basicamente. Todo mundo tem zumbis e coisas assim. Porém, tem uma diferença. O presidente dos Estados Unidos teve sua filha sequestrada. Uma insuportável chamada Ashley, que só fica falando help. Ela é insuportável. E, ele vai buscar... Rapaz, eu vou ser sincero. Ou o salário do Leo é muito alto, ou ele tá devendo um favor gigantesco pra alguém. Porque ele leva uma pistolinha, uma roupinha e um gel no cabelo. E ele vai. E é isso. E qual que é o tópico principal? Ele vai pra uma vilazinha, acho que no México, pra lutar contra os ganados. São os caras que falam... Forasteiro! Acho que é forasteiro. Forasteiro! É um cara mexicano, um cara espanhol, alguma coisa assim. Eles têm uma variação que faz com que eles tenham consciência, entre aspas. Então eles são mais agressivos, eles atacam em forma de alcateia. Eu não sei se pode usar esse termo, mas eu acho que vocês entenderam. Em grupo, lembrei, eles atacam em forma de grupo. Alcateia de lobo, né? Existe um negócio chamado interpretação criativa. A gente usa muito quando a gente não sabe o que tá falando, é isso. Não sei se vocês sabem, mas foi o início da mudança de estilo de game da franquia. A franquia até então, até o 3, era uma câmera fixa, normalmente vendo o personagem assim de baixo, era bem esquisitinho. E a pessoa andava pelo cenário com aquelas portinhas. Essa foi a primeira vez que eles tiveram aquele contato, naquele estilo onde a câmera fica acima do ombro do personagem e você consegue mirar e tal, fazer alguns gestos. Foi o primeiro teste. Além disso, a Resident Evil no início ele era para ser focado em uma coisa mais de ação. Até então era no estilo horror, aquela coisa mais de tu tinha uma certa impotência. Ali não, é como se fosse um Velozes e Furiosos da vida. Tinha um significado e depois chegou lá no 5 eles pensaram, por que não mandar pro espaço? E era assim, isso. Os fãs meio que brigam em relação a isso. Eles não gostam de como a franquia foi de terror para algo mais de ação / suspense. Eles não gostam muito disso. Porém, foi uma grande mudança, o que trouxe muitas pessoas que não gostavam muito dessa coisa muito terror. Então, de qualquer forma, eles ganharam e perderam ao mesmo tempo. Como eu falei, a ideia do primeiro jogo era para ser uma coisa mais de ação. Mas o que é até engraçado, porque eles meio que investiram numa ação até alta demais. Tanto que era pensado como se fosse um hack and slash. Ou seja, espadas, martelos, armas, coisas assim, lutando contra zumbis. E o que era algo muito fora do que a franquia prometia, do que a franquia investia. Tanto que é engraçado que a primeira versão de teste do Resident Evil 4 acabou virando Devil May Cry, que é um hack and slash mais focado em ataques frenéticos, lutas frenéticas, coisas do tipo. Isso é um tópico bem engraçadinho, porque meio que ali eles perceberam que não funcionava muito pra franquia, sabe? Cortar, fatiar várias vezes o zumbi. Isso seria bem esquisito.
Se eu pudesse dizer pra vocês uma coisa, seria que o brasileiro é uma das melhores coisas que existem. Existem coisas que a gente adota, que a gente ama e que o resto do mundo não gosta. É tipo as branquelas, ou Superbad, ou qualquer coisa assim, que a gente cria uma ligação tão forte que a gente se dedica. Eu daria o exemplo de Divinity, que é um jogo de RPG em turnos, que um fã legendou, fez toda a tradução em português, porque o original eles não tinham feito essa legenda. Acabou que o pessoal da produção viu isso e disse assim, pô, ele fez um trabalho legal e começou a ser oficial. Isso também aconteceu em Resident Evil, porque o que houve aqui no Brasil foi um boom no mercado, tipo, todo mundo amava, só que quando veio pra cá não tinha tradução, era simplesmente muito texto em inglês e coisas do tipo. E o que aconteceu? E eu posso até dizer que eu investi um pouquinho na pirataria naquele tempo, eu não me orgulho disso, mas eu investi. Saía muitos mods, acho que na época lá do PS2 mesmo, quando eu comprava aquele piratão, muitos mods de Resident Evil com legenda em português, com tudo escrito em português. Isso foi tudo feito pela comunidade. A comunidade investiu tempo e muito esforço para traduzir o jogo. E eu fico muito puto com empresas como a Capcom, até Nintendo, que não fazem jogos portados para cá. Porque a gente é uma comunidade muito forte, a gente compra muito. Não sei se vocês sabem. Mas é por isso que algumas empresas se criam e outras, bem, são esquecidas, não é mesmo? Outra coisa que é engraçada, eu já falei sobre a história do Resident Evil, como o Leon tá atrás da tal Ashley, aquela insuportável filha do presidente. E, bem, aquela voz irritante, ela é até realmente conhecida. A pessoa que dubla, isso é bem engraçado, a pessoa que dubla a Ashley, que é muito irritante, é a mesma que dubla a Sandy de Bob Esponja no inglês, na versão original. Cara, como é que a Sandy, tão legal, tão inteligente, virou essa personagem tão tosca? Pra vocês verem o poder da dublagem. É improvável algumas coisas, não é mesmo? Aqui o nosso último tópico, porque ele é muito, muito bom. Eu acabei de falar se eu tava sendo, sabe, xenofóbico, até mesmo possivelmente racista. A polêmica que acabou acontecendo na época foi que o Leon era um personagem racista. Porque o Leon, talvez o jogo em si era um personagem racista. Por quê? Porque ele tava matando personagens hispânicos. Assim, meio que o pessoal é meio idiota, porque eles não levaram em consideração que os hispânicos estão infectados com, sabe, um vírus. Eles querem matar o Leon. E aí virou uma grande polêmica por muito tempo. Polêmica que eles ignoraram porque depois de um tempo eles descobriram que tem vários outros personagens lá, então é só a fonte narrativa. Então o pessoal precisa matar pessoas, não importa a nacionalidade, porque eles estão infectados. É isso, gente, acontece. Saca? O pessoal pega no pé de coisas muito idiotas. Isso é muito engraçado. Não tá muito diferente do que acontece hoje em dia. Não acabou, desculpa, é porque eu minto às vezes. Sim, eu minto, sou mentiroso. Tem um último, talvez seja o bônus, a faixa bônus, que é do mercador. Todo mundo que vê aquele mercador que vende as coisas por linha, o que é muito esquisito porque ele vende tipo bazuca, metralhadora, e por alguma razão ele sempre tá em todo lugar. Esse cara é esquisito, eu acho que ele tem alguma coisa a ver com contrabando, só acho. Todo mundo meio que questiona qual é a origem dele. Na verdade, nem é a origem em si, mas qual é a cara dele, como é que ele se parece. Bem, todo mundo questiona de algum jeito, todo mundo especula, mas a especulação mais forte aqui pode ser o Leon, porque ele é dublado pela mesma pessoa. Eu não acho que seja isso, porque, sei lá, o dublador tava lá e ele ganhou um pastel e uma Coca-Cola e fez lá uma pontinha. Não tem nada a ver com isso, não é uma grande curiosidade, essa é idiotice. E é isso, finalizamos aqui com Resident Evil. Espero que as expectativas de vocês estejam boas pro remake. Só o pouco do trailer já mostrou que eles realmente estão se focando em fazer um conteúdo de qualidade, com muito foco em ser melhor, entendeu? Resolver o que tava ruim e melhorar, não tirar e mudar mecânicas de uma maneira tão esquisita, sabe?
Isso sempre dá errado. É isso, gente. Obrigado por assistir. Falou!